Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense hoje, mais uma vez no mata-mata. Como eu disse aqui, o retrospecto recente não é ruim na Arena da Baixada. Dos últimos 8 jogos, 3 vitórias para o Flamengo, 3 para o Atlético Paranaense e 2 empates. O que esperar, Mauro, do Flamengo de hoje? Porque o Flamengo é aquilo. Às vezes ele vem jogando muito bem, daqui a pouco cai de rendimento. Quando usa uma escalação, joga bem. Quando usa outra escalação, joga mal, como foi o primeiro tempo e o segundo da última partida. O que esperar do Flamengo de hoje? E outra, como gosta de falar o Vamp, que não está aqui com a gente hoje, é cavalaria. Qual a cavalaria que você espera do Flamengo para o jogo de hoje, já que a gente sempre diz que o Sampaoli não tem um time titular, e o que esperar para essa partida do time do Sampaoli? Assim, eu acho que ele vai, sempre um palpite, né, que é bem imprevisível o Sampaoli, mas eu acho que ele hoje vai escalar o Pedro, acho que o Gabigol fica no banco, está voltando de lesão, deve manter a zaga, ele não tem o Fabrício Bruno para domingo contra o Fluminense, então acho que o Davi Luiz vai formar a dupla com o Fabrício Bruno hoje, e para domingo ele deve preparar o Léo Pereira. E o Gabigol para domingo também. Talvez entre durante o jogo e tal. Não acredito que o Alan comece. Eu acho que ele vai voltar o Pulga, que não jogou contra o Palmeiras suspenso. Eu acredito que jogue Pulga, Vitor Hugo, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson e um atacante. Um time para ficar mais com a bola, tirar a velocidade do jogo. O que gosta do Atlético sempre é um jogo muito acelerado no seu estádio. E o Flamengo está em vantagem. Eu imagino que ele comece assim. E deixa o Luiz Araújo, o Cebolinha, esses jogadores mais como opção de velocidade para outro momento da partida. É exemplo do que aconteceu no sábado, que ele começou com uma estratégia para tentar mudar durante e mudou de fato, né? Em momentos diferentes do jogo. O Atlético certamente vai fazer uma pressão forte, não sei se nos primeiros minutos ou se vai esperar um pouco, aguardar, observar o comportamento do seu adversário. E de fato, o retrospecto não é ruim. O Flamengo nos últimos 8 jogos ganhou metade não, 3, assim como o Atlético, 2 empates. O último jogo também lá em Curitiba não foi ruim. O Flamengo estava jogando bem, vencia por 1-0. Houve uma falha grave do Santos, numa saída de gol, saiu o primeiro gol do Atlético. E o segundo gol, um daqueles gols assim que... Agora tem a central do apito da CBF. Vocês já assistiram? Sim, Aonde que a gente vê? Olha só, a Globo acabou com a central do apito. A CBF não se conformou e criou a central do apito do B, da CBF. Da CBF, não é do B, é da CBF. Porque... Toda semana agora o CNM aparece. Ontem ele apareceu com o outro lá, o Bassols, Félix Bassols. E eles decretaram que não houve pênalti no Everton Ribeiro. Nem o Piperno. Não conseguiu, foi frouxo. Ah, ele mudou? Não, mudou. Ele refletiu. O Piperno é um cara de bom senso, ele refletiu. Não, mas mudou, porque ele estava firme. Ele viu 1000 vezes. Ele foi assistir em casa com calma, tomando uma cervejinha. Ele falou, ele mudou de ideia. Uma cervejinha faz bem pro cara dar uma acalmada e tal, sair da pressão. Mas ontem eu estava assistindo esse espetacular programa, que é o Central do Apito da CBF. Então você acompanha. Lógico, você acha que eu ficaria sem? Eu estava órfão, cara. Né? Para poder falar mal dessas coisas, né? Pelo amor de Deus. Aí eles falaram lá, não, que coisa maravilhosa. Não foi porque não houve força, não sei o quê. Para de sacanar, né? Não, e você viu o que ele diz? O jogador do Flamengo coloca o corpo para proteger a bola. Eu falei, não, vai botar minha mãe para proteger a bola. Isso é um óbvio, gente. Você coloca o corpo para proteger a bola. Né? Cara, assim, isso pra mim é desconhecimento do que é o jogo em si, não a regra. A regra qualquer um pode decorar. Você pega um cara, sei lá nos Estados Unidos, que é um cara do beisebol, e fala assim, decora as regras do jogo de futebol que você vai apitar agora. Ele vai decorar, o cara foi inteligente, ele decora, aprende. Agora, ele tem que conhecer o jogo, as minúcias do jogo. Colocar o corpo à frente pra proteger é o básico. O que o defensor faz numa bola que vai ser pela linha de fundo? Que não vai ser escanteio. O camarada do atacante vem, ele usa o corpo, protege, vai levando a bola para fora. Isso é óbvio. O Everton toma a frente, ele vai proteger para tentar fazer uma jogada, seguir na jogada. E ele é empurrado, tolamente, aliás, pelo Richard Hill, um pênalti bobo, né? Porque o Murilo estava na cobertura, o Everton Ribeiro teria que encontrar uma solução ali para tentar um passe, dar sequência à jogada, enfim. E houve nesse Flamengo Atlético lá um tema que, infelizmente, na época não havia ainda central do apito para debater, que foi o gol do Atlético com o goleiro nocauteado, que é uma nova modalidade do futebol. O goleiro tomou uma joelhada na cara, o Santos, que você tanto admira, estava caído lá na pequena área e o gol valeu. Então, assim, derruba o goleiro, dá a joelhada e vale o gol. Uma coisa realmente muito interessante, muito legal. Então, assim, o Flamengo não jogou mal o último jogo lá, mas o Flamengo tem jogado mal fora de casa. Os últimos jogos têm sido ruins. O primeiro tempo foi fraco contra o Palmeiras, o segundo foi bom. O jogo do Bragantino dispensa maiores comentários, 4-0, ridículo. O do Santos venceu, mas não jogou bem.
Os jogos contra o Alcas, mais atrás, jogo contra o Newblense, contra o Racing também não foi bom, estava com um homem a mais, poderia ter vencido o jogo, não venceu, quase perdeu, tomou um empate, quase tomou uma virada. Então, eu acho que a questão é o Flamengo fazer um bom jogo fora de casa. O Atlético costuma jogar bem em seus domínios, né? Você vê que recentemente foi buscar um empate que perdia para o Palmeiras 2-0, virou um jogo para cima do Botafogo na Copa do Brasil, quando perdia por 2-0, virou para 3-2, e depois se classificou, né, adiante, nos pênaltis, no Rio, perdeu por 1-0. Então, imagino que o Atlético vá ser muito competitivo, e o Flamengo tem que fazer um bom jogo fora de casa, né? Espero que sem joelhada na cara do goleiro, coisas desse tipo, né? Mas se tiver também, depois a central do apito da CBF vai comentar, nós poderemos nos divertir a valer com esse programa maravilhoso, né? Nossa, o presidente acobertando o erro. É bizarro, é o presidente da comissão de arbitragem acobertando o erro de árbitro. É muito surreal. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. É uma situação realmente maluca. Agora, o Gabigol não pode jogar, né, Mauro? Pode. Ou já pode? Pode jogar. Eu acho que ele não vai jogar, porque ele está um tempo parado. Então, eu imagino que ele não comece o jogo. Ainda mais no sintético, né? Eu imagino que ele não comece. Eu imagino que ele vai deixar o Gabigol para entrar durante a partida, se for o caso, e pensar mais no domingo com o Fluminense em ter o jogador mais em condições. Que nem o Alan. Não acredito que o Alan vai jogar. Acho que você pode, tudo é possível. O cara não joga desde em março que ele teve o problema lá da... Ele mesmo falou, né? Ele falou que ele tá 100% recuperado, mas que ele precisa recuperar o ritmo. Eu acho que assim... Ele tá sem ritmo, foram 4 meses. Leva pro cara estar incorporado ao elenco, ficar no banco, já viver ali com os companheiros, já vai deixar o cara no Rio fazendo o quê? Vendo Netflix? Pega o cara, bota o cara pra viajar e tal, com os jogadores, fica ali, se concentra, já vai convivendo com os colegas. E ele deve estar louco para isso, que o Alan sorri no Flamengo é uma coisa de louco, né? O cara vive com os dentes para fora, feliz da vida, ele deve estar louco para jogar. Nunca vi coisa igual. Então tem que deixar o rapaz lá, eu acho que é mais por isso, acho eu, do que por outra coisa. Agora, ô Vanderlei Nogueira, nós temos aí, um baita equilíbrio em Copas do Brasil entre Atlético Paranaense e Flamengo. 2019, Atlético elimina o Flamengo no Maracanã nas quartas de final, que foi ali o único título que o Jesus não conquistou, né? Ele chegou no Flamengo, tinha acabado de chegar e foi eliminado da Copa do Brasil em 2019 pelo Atlético Paranaense. Aí, 2020, Flamengo elimina o Atlético nas oitavas de final. Olha que louco, cara. São 5 anos seguidos, não são só 5 anos. São 5 anos seguidos de confronto. 2019, passa o Atlético. 2020, passa o Flamengo. 2021, passa o Atlético. 2022, passa o Flamengo. Se for numa ordem que se alterne, babou pro Flamengo, que tá assim até agora, Atlético elimina o Flamengo. Flamengo elimina o Atlético. Atlético elimina o Flamengo. Flamengo elimina o Atlético. E agora tem aí 2023. Eu acho que não tem, na história, um confronto que aconteceu tanto em sequência assim, em mata-mata, como o Flamengo e Atlético Paranaense, com todo esse equilíbrio, né? Coincidência, mas quando surgiu a possibilidade dos dois ficarem, eles ficaram frente a frente, mais uma vez, você lembra que você colocou aqui o que vai acontecer e tal, todo mundo opinou. Eu disse que, olha, acredito que o Flamengo ganhará os 2 jogos, lembra? O Flamengo vai ganhar os 2 jogos. Aí empatou o primeiro, eu ainda continuo achando que o Flamengo vai ganhar o segundo jogo do Atlético Paranaense. Agora, precisa jogar melhor, foi uma decepção no primeiro jogo, eu imaginava um outro tipo de Flamengo, não foi o Flamengo que eu imaginava, mas ele ficou no empate. Agora, eu acho que o Flamengo continua sendo o favorito para ganhar fora de casa diante do Atlético Paranaense, mas precisa jogar. Se não jogar, eu não tenho bola de cristal. Acho que o São Paulo está fazendo um trabalho bom, competente, o time está prosperando, não está ainda uma orquestra sinfônica, mas está prosperando, os jogadores estão mostrando comprometimento, aplicação, aquela intensidade que ele sempre coloca nas entrevistas, o São Paulo. Então, eu acho que o Flamengo vai caminhar. Com relação ao Campeonato Brasileiro, todos os grandões estão muito preocupados com o Botafogo, que quando começou era uma nuvem passageira, a coisa não está assim, a distância é larga e muita gente vai ter que rebolar para se aproximar do Botafogo. Agora, nas outras competições, o Palmeiras continua forte, muito forte, e o Flamengo também, eu repito, eu acho que ele é favorito nesse jogo. Nilson, o principal nome, né, do primeiro jogo, que foi o Bruno Henrique, não joga. É o grande desfalque, né? Lamentavelmente, o Bruno Henrique acaba de voltar de uma lesão gravíssima, ficou 1 ano sem jogar, mais de 1 ano sem jogar.
volta e sofreu aquele pisão do Luan no jogo contra o Palmeiras. Vale deixar claro, sem ser proposital, o Luan caiu em cima do tornozelo do Bruno Henrique e o Bruno Henrique deve ficar aí pelo menos um mês fora dos gramados se recuperando dessa lesão. Entre 15 dias e um mês e meio é o que o Bruno Henrique vai ficar fora por causa dessa lesão. O Flamengo tem esse desfalque, Gabigol tá voltando, já pode jogar de acordo com o Mauro, mas ainda vai provavelmente começar no banco, até porque grama sintética, a gente sabe que o impacto é maior, inclusive muitos médicos dizem que o risco de lesão é maior em grama sintética. Agora, o que falar desse Flamengo, dessa cavalaria que a gente falou? E falando também, a cavalaria, como disse o Mauro cravou de acordo com o que está provável aqui. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Pulgar, Thiago Maia, tá aqui na provável, o Mauro tem essa dúvida entre o Thiago Maia e o Vitor Hugo. Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta e Pedro lá na frente. E aí no Atlético Paranaense você tem a seguinte cavalaria. Bento, que é um baita goleiro, um dos melhores do Brasil na minha opinião. Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. Madson, Fernandinho, Eric e Lucas Esquivel. Vitor Bueno, Canóbio e Vitor Roque. O Vitor Roque que está chegando com pompas lá em Barcelona. 40 milhões de euros. O Barcelona anunciou hoje a contratação do Vitor Roque. É o novo atacante do Barcelona, chegando lá com propaganda, Tigre. Já tem até apelido de Tigre e que vai estar hoje nesse jogo contra o Flamengo. Temporada. Ele fica até o meio de 24 aqui, depois vai para lá, a partir da temporada 24-25, com 7 anos de contrato. Então ele fica aqui até meio de 2024. É, isso. Bom pro Atlético. Você deu os dois times que o Mauro pediu, porque ele gosta de comparação um e um, é isso? Adoro, nossa, é sensacional. É um negócio sensacional. Mais do que isso, só a central da Pita, que é minha favorita. Cara, o Mauro gosta. O cara a cara. Eu sabia que você estava dando todo mal. Que isso, só fez a de central da propósito, Pita. né? Central da Pita. Você mostrou os dois times. meu xodó. Falou, o Mauro Adoro. tá querendo saber, porque ele gosta de 1 contra 1. Nossa, isso é maravilhoso. Se você pedir insistentemente, a gente faz. Quer fazer? Não, os companheiros com isso. Você sabe que a torcida do Flamengo... Ontem eu conversei com o Linhares Júnior, e o Grande Linhares Linhares. é grande companheiro nosso lá do Paraná. Da Jovem Pan News, lá de Curitiba, ele tá lá agora, na Jovem Pan News Curitiba, trabalhou muito tempo no Sport TV, e a torcida do Flamengo tá reclamando. Tem muito pouco ingresso pra torcida do Flamengo lá. Deram só um cantinho pra torcida do Flamengo. Tem torcedor do Flamengo que se associou no plano mais baixo do Atlético Paranaense pra ver se consegue ingresso. Você acredita? Falei, poxa vida, isso que é vontade de ver o jogo, né? Vou me associar no plano mais baixo para ver se eu consigo comprar um ingresso pro jogo. Bom, mas deixando isso de lado, né, eles estão acreditando que eles vão... Esse tipo de sacanagem se faz muito com torcida visitante no Brasil, né? Isso não é só... É verdade, é porque é pouquíssima gente do Flamengo. Dificultam as pessoas e tudo, enfim. Dificulta acesso. Na briga aí que resultou na morte da menina. Houve uma série de problemas no sábado que acabaram, evidentemente, sendo ofuscados pela tragédia da morte da moça, mas várias coisas absurdas aconteceram no sábado também aqui. A gente vai falar sobre isso já. Eu sei, mas deixando de lado isso, o jogo é um jogo duríssimo, jogo equilibrado, jogo duro. Os caras lá estão acreditando que vão passar. Achando que tá uma mobilização lá, achando que vai passar, que vai eliminar o Flamengo. Mas é óbvio, né? É uma baita rivalidade. E devem estar engasgados com a final da Libertadores, principalmente. Exatamente. Vai ser um jogo duro, mas o time do Flamengo é melhor. Isso é uma coisa indiscutível, inquestionável. Está 1-0. Num jogo de tá 2-1, 1-0, né? Um gol de diferença. Então, num jogo de 180 minutos, o Flamengo já está saindo com a vantagem 1-0. A tarefa para o Atlético é muito difícil, tem que meter 2 gols de diferença. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se o Atlético passar, a possibilidade do Atlético passar é nos pênaltis. Ganhando talvez por 1 gol de diferença e ganhando nos pênaltis. Outra chance, meter 2 gols de diferença no Flamengo, eu não consigo visualizar um resultado assim, 2-0, 4-2, 3-1, não consigo. Não consigo visualizar um resultado assim contra o Flamengo, não. Se eu tivesse que botar uma graninha, eu botaria a graninha na classificação do Flamengo. Acho que o Flamengo arruma, ou ganha a partida, ou arruma um empatezinho pelo menos lá, e vai se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, apesar de toda a dificuldade que vai ter, o estádio vai estar abarrotado, pouquíssimos torcedores do Flamengo tiveram chance de comprar os ingressos, e um clima, diz que está um clima muito pesado lá em Curitiba para esse jogo. Ontem o Linhares me falava isso, o clima está pesado demais para esse jogo lá em
em Curitiba, mas o Flamengo é experiente, um time de jogadores rodados, tarimbados, experientes, estão acostumados com esse tipo de decisão e não vão se abalar por isso. Então, eu tenho a sensação que passa o Flamengo com bastante dificuldade, mas passa lá em Curitiba.